Boa tarde, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Bom, como sempre, venho trazer para vocês mais uma reflexão. E a reflexão de hoje se encontra no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, capítulo 3 e também depois uma outra reflexão que está no livro de Romanos. Então vamos lá? Bom, eu começo então com o capítulo 2, versículo 16 de Gênesis, que diz o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui nós estamos dentro de um contexto em que, após Deus ter criado o homem, feito a terra, né? E criado o homem, ele colocou ali na terra, ali no jardim do Éden, uma árvore, duas árvores. Uma em que Deus deu o nome de árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore do fruto da vida eterna. Mas por que Deus introduziu essas duas árvores no Jardim do Éden? Porque Deus tinha acabado de presenciar uma rebelião no céu, né? Lúcifer havia acabado de guerrear com Deus nos céus, e então, após ter criado Adão, Deus precisava de um teste, de uma prova de fidelidade de Adão. Então, por isso que ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore do fruto da vida. E ele deu esta ordem, dizendo que se ele comesse do fruto do bem e do mal, do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Era um teste de fidelidade. Mas aí, eu quero dizer para vocês que a nossa desobediência, aquilo que nós colocamos como prioridade em nossas vidas, gera morte. Existem caminhos que parecem certos, né? A palavra até diz isso, que parecem corretos, mas que no final nos levam para um abismo, para a morte. E infelizmente Eva testemunhou isso. Eva testemunhou da pior forma essa triste realidade. E aqui, dentro disto, ela pôde experimentar o perigo da natureza humana, né? O perigo que os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que nós colocamos em primeiro lugar dentro do nosso coração, pode nos fazer, né? Então, as nossas vontades, os nossos desejos são traiçoeiros, traiçoeiros. Veja então o que aconteceu com Eva, no capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ou seja, aqui ela já cobiçou o fruto. Deus proibiu, mas então ela começou a cobiçar o fruto. O fruto. Ela desejou o fruto. Ela queria comer o fruto. Ela salivou por esse fruto e ela ficou ali, parada, olhando, observando o fruto, a beleza do fruto. Uma observação: nem tudo aquilo que é bonito e belo nos faz bem. Isso serve para todas as áreas da nossa vida, porque nós nos iludimos com aquilo que é bonito, pessoas, né? Ai, que pessoa linda, maravilhosa, mas de repente aquela pessoa é um laço de destruição para sua vida. Cuidado, não caia nessa armadilha, né? Situações, né, que de repente te oferecem, olha, eu te ofereço um emprego dos sonhos, onde você terá um salário extraordinário e tatatã, enfim, mas nem sempre aquela proposta, as propostas que nós recebemos, né, aí diariamente são boas, aparentemente são maravilhosas, fenomenais, mas nem sempre são boas. A gente precisa vigiar em relação a isso. Então, Eva vendo, né, a mulher vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, né? Não tem aquele ditado? O olho é maior do que a barriga. A gente cobiça muito com os olhos. Os nossos olhos nos enganam. É agradável aos olhos. Quantas vezes nós não caímos
Enciladas, por quê? Olho. A gente cobiça. Nossa, o carro daquela pessoa é melhor que o meu. A casa daquela pessoa é melhor que a minha casa. Ai, eu queria ter aquilo que aquela pessoa tem. Aquela roupa é melhor do que a minha. A gente começa a cobiçar as coisas que o outro tem e não damos valor para aquilo que nós temos. A cobiça dos olhos, a soberba, né, da vida, a vaidade. Não, eu quero ser melhor do que aquela pessoa, eu quero ter, eu quero, né, poder desfrutar daquilo que o outro está desfrutando. Né? E isso entra muitas outras coisas depois também, inveja, né? Porque a inveja não é você querer apenas ter o que o outro tem, né? Isso, claro, é porque você pode ter, né? Se você trabalhar com esforço, enfim, você pode ter. Mas aí esses sentimentos, essa mistura desses sentimentos perversos que rodeiam o nosso coração, faz com que nós começamos a desejar até o mal da outra pessoa. Então isso é muito perigoso, né? A soberba da vida, a vaidade, né? A cobiça, esse tipo de sentimento é muito perigoso. Então olha aqui, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Por quê? O que Deus havia dito? Que a árvore é do conhecimento do bem e do mal. Eva não conhecia o mal, mas ela queria saber o que era o mal. Ela desejou saber o que era o mal. Então, a palavra diz: a árvore desejável para dar entendimento. Então, quer dizer, ela quis ser como Deus. Ela queria saber. Não, eu quero ser como Deus. Porque ali nesse contexto, Lúcifer, né, que Satanás havia dito para ela que ela seria como Deus, conhecedora do bem e do mal. E ela desejou ter esse conhecimento. Então, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao seu marido e ele comeu. Quer dizer, não foi só o fato dela pegar o fruto e comer e sentir o sabor do fruto. Né? Ah, eu quero sentir o gosto desse fruto. Ela desejou muito mais. Havia uma série de desejos que estavam permeando o coração de Eva por trás desse simples ato de tomar o fruto e comer. Ela queria, ela viu que era agradável aos olhos, né? Então ela sentiu a cobiça, desejável para dar entendimento, né? Era boa para se comer. Então, assim, muitas coisas ela levou em consideração. Então, ela ficou ali em frente, desejando. Ela deve ter maquinado comer esse fruto durante muito tempo. Então, ela ficou ali, desejando o fruto, observando, pensando: nossa, eu vou ser como Deus. Isso cegou tanto ela, tanto amados, que ela nem pensou nas palavras que Deus havia dito. Ou seja, certamente no dia que você comer esse fruto, você vai morrer. Mas que morte seria essa? Não só a morte física, né? A morte espiritual, né? A conexão que ela tinha com Deus e com ela mesma. Porque vejam só, Deus diz aqui, ele continua aqui, né? Ó, depois que ela comeu o fruto, eles comeram, Adão e Eva comeram, olha o que diz aqui o versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos. Abriram-se os olhos de ambos. Como assim? E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles perceberam que estavam nus. Mas que nudez é essa? Só a física? Não. A nudez espiritual, porque ali eles olharam para si, né? Então, eles deixaram de voltar os seus olhos para Deus e voltaram os olhos para si. Eles olharam para a sua condição, perceberam que eram pecadores. Eles olharam para as misérias humanas, eles perceberam o quão miseráveis eles eram e destituídos ali da glória de Deus, porque eles estavam com uma vestimenta de glória. Então eles não perceberam só a nudez física, né? O contexto vai muito mais além do que isso. Eles perceberam que eles estavam nus espiritualmente. Eles perceberam sua condição de miseráveis. Então, olha lá, abriram-se os olhos. O que nós fizemos? Eles perceberam que alguma coisa estava errada. Abriram-se os olhos. E então, de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira para si, cintas para si. Fizeram, né? Cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, porque Deus vinha visitar Adão e Eva na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então eles começaram a fugir da presença de Deus, por vergonha, por observar
o quão miseráveis eles eram, porque a palavra diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Não que Deus fuja de nós, porque Deus vem ao encontro do homem para resgatar o homem, mas nós, na nossa condição de pecadores, nós tendemos a fugir. E é isso que eles fizeram. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha a condição, gente. E me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E então disse o homem. Aí o pecado, o erro, né? Ele é tão grave que em nossa condição de miseráveis nós não assumimos a nossa culpa. E olha o que ele fez. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele não assumiu a culpa. Ele jogou a culpa em cima de Eva. Porque ele escolheu. Ela ofereceu, mas ele, com seu poder de escolha, escolheu comer do fruto. Ele quis comer do fruto. Certo? E aí disse o Senhor à mulher: Que é isso que fizeste? Aí respondeu a mulher, quer dizer, ela também jogou a culpa em outra pessoa, né? E ela disse: A serpente me enganou e eu comi, quer dizer, ela jogou a culpa na serpente. E então o Senhor Deus disse à serpente: Visto isso que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Por inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E aí é um outro contexto muito interessante também. Mas para vocês verem como é grave essa situação em que nós nos enxergamos, né, as mazelas que nós criamos quando nós pecamos, quando nós cometemos o erro. Para vocês verem, eu vou ler aqui para vocês o livro de Romanos, Romanos 1, que diz o seguinte. Ele fala um pouquinho da condição humana, como nós somos. Só para vocês terem uma ideia do quão miseráveis nós somos. Olha o que diz o livro de Romanos 1, 29 em diante. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, quer dizer, ficam maquinando mal, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia, ora conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Quer dizer, as pessoas aqui, essa é a condição do ser humano. De nós só sai isso daqui. Entendeu? Nós somos isso daqui. Essas são as mazelas do ser humano. Né? E ainda, muitas pessoas aprovam, ele está dizendo aqui, quem procede dessa forma, quem faz essas coisas, quem comete tais abominações. Porque nós somos assim, nós somos maus. Nós somos seres ruins mesmo. Entendeu? Então, essa é a nossa condição. Nós somos reprováveis mesmo. Nossos sentimentos nos traem. Nós somos malignos, nós somos perversos. É isso que a palavra de Deus diz. Então, a palavra diz que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. E quem é esse Salvador? Jesus Cristo. Então, quando nós dizemos assim, Jesus Cristo morreu por nós na cruz, por nossos pecados, ele morreu para nos salvar dessas mazelas, de nós mesmos, em nossa condição de pecadores. Porque nós, naturalmente, somos assim, ruins, perversos. Nós gostamos de praticar a maldade, não há bem nenhum em nós. Então, por isso que nós precisamos da misericórdia de Deus. Por isso que nós sempre dizemos, Senhor, em oração, nos batize, nos preencha com teu Santo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos freia de praticar tais coisas, essa maldade desenfreada que está dentro do nosso coração. Vejam só para complementar aqui, quando Jesus veio à Terra, né?
Veja só, o que a palavra diz lá no livro de João 11. João 1, capítulo 1, versículo 10 em diante. O Verbo estava no mundo. O Verbo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O Verbo aqui é Jesus Cristo. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus Cristo veio para nos resgatar e nos tornar novamente filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tem uma condição para isso. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, certo? Nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, né? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória como unigênito do Pai. Então Jesus Cristo veio para nos resgatar, porque a palavra diz lá em João 1, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está falando aqui então de Jesus Cristo, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas a palavra também diz que muitos o rejeitaram, né? Muitos o rejeitaram. Diz aqui, ó, quer ver? Deixa eu ler para vocês aqui. Sim, aqui, ó. A saber a verdade da luz que vinha ao mundo e o mundo ilumina o homem. O verbo estava no mundo. Desculpem, não é aqui não. Aqui, ó. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele estava no meio das testemunhas e tá. Peraí, gente, deixa eu lembrar aqui para vocês, que agora eu não me recordo onde tá. Por ele foi dada por intermédio de Moisés. Ninguém jamais viu a Deus e o unigênito, senão o Pai. Agora eu não me lembro o versículo, gente. Mas aqui a palavra diz, resumindo, que quando Jesus Cristo veio. Porque senão eu estou correndo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, as pessoas não o aceitaram, o rejeitaram. Ele foi muito desprezado, foi humilhado, enfim. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que, naturalmente, a nossa natureza rejeita as coisas que vêm do céu, as coisas divinas, porque para nós parece loucura. Praticar o bem hoje em dia parece loucura. É por isso que quando as pessoas praticam o bem, vira manchete. Vocês não perceberam isso? Quando alguém tem algum ato de misericórdia, de caridade, de bondade, as pessoas ficam espantadas. Mas não deveria ser assim. Isso deveria ser comum. As pessoas que, nossa, olha, fulana fez isso, fez aquilo. Por que fazer o bem é algo que choca as pessoas? Para vocês verem que existe alguma coisa errada, né? Então, isso não deveria ser um espanto para nós. E outra, quando nós queremos andar corretamente, nos caminhos certos, sem praticar maldade, adotar um novo estilo de vida, as pessoas te criticam. Né? As pessoas acham que você tá louco, que você tá fanático. E por quê? Vocês nunca pararam para pensar? Por quê? Parece que naturalmente ambientes assim de maldade ou ambientes de, de exclusão até, né? Porque tem muitas pessoas que se sentem bem quando são excluídas, né? Eu digo assim, pessoas que têm conflitos familiares, que não se dão bem com a família, né? Que provocam dissensões ali, brigas, enfim, se sentem bem, confortáveis em ambientes de exclusão, de brigas, de maldade, enfim. Não deveria ser assim, sabe? Eu não entendo por que as pessoas se sentem bem praticando a maldade. E quando você quer praticar o bem, as pessoas ficam espantadas. Então a reflexão é essa, que o fruto proibido gera morte. Gera morte. E essa morte não é só a morte física, é espiritual, né? É aquela morte em que nós perdemos a nossa identidade, nós deixamos de saber aquilo que nós somos, o nosso verdadeiro propósito, quem realmente nós somos aos olhos de Deus. Nós perdemos tudo, né? Porque nós não fomos criados para viver de qualquer jeito, nós não fomos chamados para viver de qualquer jeito. Então eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, né? Que existem muitos deuses aí que governam a nossa vida, né?
muitas ideologias erradas, né? E isso envolve tudo, né? Vícios no cigarro, na bebida, relacionamentos, né? Enfim, quem é o teu Deus, né? Quem que te governa? Se você não consegue dizer não para o cigarro, ele é teu Deus. Não para relacionamentos tóxicos, ele é teu Deus. Não para a maldade é o teu Deus. Então, assim, qual é, que é a tua verdadeira identidade, né? Eu acho que isso deveria ser um questionamento veemente para nós, assim, todos os dias, né? O fruto proibido gera morte.